galera, beleza? Meu nome é Lucas Posada e hoje eu quero conversar com vocês a respeito de... Então pessoal, antes de a gente começar, eu quero avisar que esse vídeo não vai ter nenhum spoiler do mangá, não pelo menos até onde o anime já nos apresentou, ou seja, o capítulo 72 do mangá ou o volume 9, beleza galera? Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Dandadan é uma história de ação, aventura, fantasia, ficção científica, amor, humor e drama, e uma das melhores que eu tenho acompanhado nos últimos tempos. Ela começa quando uma guria muito estressada e brigona, chamada Momo Ayase, conhece um nerdola que é apaixonado pelo oculto, e eles se desafiam a provar um pro outro que aquilo que eles acreditam existem. Porque o Okarun acredita em aliens, mas não acredita em espíritos, enquanto que a Momo acredita em espíritos e não acredita em aliens. E aí quando a Momo vai para um hospital abandonado, onde dizem que alienígenas foram avistados, e o Okarun vai para um túnel que é dito que é amaldiçoado por espíritos, a Momo acaba sendo abduzida e o Okarun acaba sendo possuído por espíritos, e nesse momento caótico, os dois acabam desenvolvendo poderes sobrenaturais. E aí então os dois se juntam para proteger o mundo de alienígenas e espíritos, mas principalmente para recuperar as bolas do Okarun. Eu não vou mentir pra vocês, esse humor de quinta série que é apresentado nos primeiros episódios pode ser um pouco difícil de engolir, mas a história vai muito além disso e, gente, quando ela fica profunda, ela fica profunda. Logo nos primeiros episódios do anime, ou nos primeiros capítulos do mangá, a gente é apresentado a um yokai conhecido como Sedacro, e a gente acaba sabendo qual é que é a história de como um ser humano que morreu acabou se tornando esse espírito vingativo, e, gente, vocês precisam ler ou assistir esse episódio, porque de verdade eu quase chorei vendo essa história. Isso vai muito além também dos espíritos que a gente vai encontrar. Diferente de Demon Slayer, que a gente descobre o background dos espíritos depois que eles são mortos, aqui a gente descobre sobre eles durante a batalha, mas o background desses personagens também, que a gente acompanha, os mocinhos, né, os heróis dessa história, também é muito forte e faz a gente entender um pouco melhor porque eles agem da forma que eles agem. A gente pode ver, por exemplo, o Didi. Ele é apresentado como um galã, mas logo a gente vê que ele tem um humor muito duvidoso. Ele faz várias caretas e vozes, enfim. Mas por trás de toda essa energia maluca dele, a gente descobre pelas coisas das quais ele tá passando com a família dele, vai além desse estereótipo do cara bonitão e engraçado. E ali no comecinho da segunda temporada, quando a gente conhece o espírito que vai acompanhar ele, e a gente descobre a história do espírito e como o Didi se importa com aquilo, a gente passa a ver o Didi de uma forma completamente diferente. No final da segunda temporada também a gente é apresentado a personagem Vamola. E gente, na terceira temporada, quando a gente descobrir o background dela, vocês se preparem, porque também é uma das melhores histórias que eu já li nesse mangá. E todos os personagens vão evoluindo durante a trama. A gente acaba conhecendo mais eles, e eles vão saindo daquele primeiro estereótipo que a gente conheceu, e se tornando não só personagens incríveis, mas também dentro daquele mundo, pessoas incríveis. Quando a Momo é apresentada pela primeira vez, e é literalmente o começo da história, ela tá brigando com o namorado babaca dela, e que é o tipo de cara que ela gosta. E ela é esquentada, ela é brigona, ela fala coisas que ela se arrepende depois. Mas conforme ela vai evoluindo como pessoa, ela vai saindo desse personagem, se tornando alguém mais compreensível. É muito legal quando depois do episódio com o monstro do Lago Ness lá dentro da escola, ela começa a entender melhor a Aira e também se tornar uma amiga dela. É claro, pro resto da história, pro resto da vida, essas duas vão estar sempre brigando. E ela vai seguir brigando com qualquer guria que chegue perto do Okarun. Inclusive, como vocês já podem imaginar, a terceira temporada, a relação dela com a Vamola vai ser bastante complicada. Mas, mais uma vez, quando ela descobre a verdade, quando ela descobre tudo o que aconteceu com a Vamola, e porque tudo que vai acontecer na terceira temporada aconteceu, a Momo tem empatia. Ela consegue olhar além dos problemas que ela tem com essas pessoas, além dos problemas que essas pessoas têm, e se tornar uma amiga de verdade. E, inclusive a própria Aira, ela é apresentada como o pior personagem do mundo, uma patricinha insuportável que finge gostar de todo mundo, mas na verdade tá enganando o pessoal. Ela acaba encontrando uma das bolas do Okarun, o que faz com que ela tenha percepção sobrenatural, e ela acha que a Momo é um demônio, e tenta capturar a Momo, tenta exorcizar ela, e aí ela acaba sendo encontrada pela Sedacro, e eventualmente acaba sendo possuída por ela, de certa forma, e ela tá sempre incomodando, sempre brigando, e parece que é uma personagem que só é chata, que só pensa nela mesma e que sempre vai ser antagonista da Momo. Mas aos pouquinhos ela também vai sendo esse estereótipo. Naquele episódio onde ela e o Okarun enfrentam os espíritos na escola, ela entra mais naquele modo de fangirl que ela sempre tava quando ele tá por perto. E esse papo todo que ela tem de eu sou a líder, sendo que ela não é líder nenhuma, na terceira temporada vocês vão ver ela assumindo realmente o posto de líder e se tornando uma das personagens mais fortes. E eu até arrisco dizer que talvez uma das minhas personagens favoritas aqui dessa história. Eu já falei um pouquinho de todo mundo aqui, mas ainda não falei do meu mano, o Okarun. E galera, de todos os personagens que crescem, que evoluem nessa história, o Okarun é o que mais evolui. E o Okarun sai daquele gurizinho nerdola que não tinha amigo, que era zoado por todo mundo, magricelo, todo envergonhado, e acaba se tornando um herói de verdade. Mas pra me falar de toda essa evolução dele, eu vou ter que falar de tudo que tá acontecendo agora no mangá. Então, gente, a única coisa que eu posso dizer pra vocês é: continuem acompanhando a história, e se vocês ainda não assistiram Dandadan, sério, gente, dê uma oportunidade. Eu sei que o começo ali vai ser um pouco difícil de assistir, mas do jeito que a história se desenvolve e ela sai desse humor da quinta série, ela é sinceramente uma das melhores histórias que eu tenho lido. E não só pela parte da história, mas o mangá em si, ele é lindo, ele é muito bem desenhado. Realmente vale muito a pena acompanhar.
E galera, pro vídeo de hoje basicamente é isso. Eu só queria falar um pouco pra vocês do porquê eu gosto tanto de Dandadan, sem dar muito spoiler, sem entrar em muitos detalhes, mas ainda quero trazer vários vídeos aqui no canal, inclusive comparando o mangá com o anime. Então, gente, se vocês gostarem de Dandadan, se vocês já gostam de Dandadan, por favor, deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, assistam, leiam, seja lá o que for, e eu vejo vocês no próximo vídeo, galera. E quem ainda não for inscrito aqui no canal, por favor, te inscreve, porque vai ter muito conteúdo não só de Dandadan, mas de várias outras coisas que eu gosto também e que eu tenho certeza que vocês, nerds que nem eu, vão gostar. Então, galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, um beijo e tchau.